chuva de bênçãos derrama no céu. Chuva de bênçãos derrama, Senhor. Vai chover no deserto do meu coração. Vai chover, chuva de misericórdia. Vai chover no deserto do meu coração. Vai chover, chuva de misericórdia. Chuva de bênçãos derrama no céu. Chuva de bênçãos derrama, Senhor. Chuva de bênçãos derrama no céu. Chuva de bênçãos derrama, Senhor. Vou me entregar, vou me encharcar desta chuva de graça e de paz e misericórdia. Vou me enxergar, vou me entregar, vou me encharcar desta chuva de graça e de paz e misericórdia. Chuva, chuva de bênçãos derrama no céu. Chuva de bênçãos derrama, Senhor. Chuva, chuva de bênçãos derrama do céu. Chuva de bênçãos derrama, Senhor. Que você seja muito bem-vindo com esta chuva de bênçãos que chega até a sua casa nesta hora. Um bom dia para você que está chegando agora na TV Canção Nova para acompanhar o Amor Vencerá, o amor que venceu, que vence e que vencerá. Que bom que nós estamos juntos para que fazer o amor vencer em nós, em tantas realidades da nossa vida, e que você é convidado a ser introduzido junto com a gente neste momento de oração. Eu sou convidado, o Inácio é convidado, o Sapo é convidado, o padre que está aqui também vão se apresentar. Todos somos convidados a entrar nessa chuva de graças, onde o amor venceu, vence e vencerá. Bom dia, padre, sua bênção. Deus abençoe, bom dia a você também que está aqui, você que nos assiste pela TV Canção Nova. Cada dia nós temos a oportunidade de podermos mergulhar nossa vida nesse amor de Deus. Deus é amor. Quanto mais a gente mergulha a nossa vida em Deus, mais o amor de Deus vai tornando eficaz na nossa vida. E o amor nos ajuda a cumprir todos os desígnios de Deus. Quem ama vai cumprir todos os mandamentos de Deus, tranquilamente, né? Porque o amor tem por sinal a maior riqueza, que é a misericórdia e a justiça de Deus. As duas coisas que mais sustentam o amor é a justiça e a misericórdia. Então, a justiça em Deus é o bem que eu quero fazer, que eu quero para mim, vou fazer para todo mundo que está à minha volta. Né? Sim. Então, essa é a justiça de Deus. Todo bem que Deus tem, Ele me oferece, te oferece, nos dá em abundância. É só a gente querer abraçar esta graça, né? Que bom é que a gente está aqui no Amor Vencerá para aprendermos a viver ainda mais esta graça em nossa vida. Eu quero cumprimentar meu irmão Inácio. Bem-vindo, irmão. Darlene, benção, padre. Meu amigo Sapo, e você também, né, que está conosco aí. É uma alegria. Estamos aqui nesse programa, esse grande grupo de oração, Canção Nova, que quer levar até você esse encontro pessoal com Jesus. E nós estamos aqui para isso. Então vamos rezar. Sapo, que alegria. Bom dia, sempre um prazer estar aqui, né? É um prazer estar com você também aqui. Obrigada. Maravilha, daqui a pouco a palavra de Deus vai chegar até a sua casa.
É assim que nós começamos o Amor Vencerá, falando de algo que nós estamos aí. Fechamos um ano, graças a Deus, com o nosso 100%, né, Padre? Que vitória. Foi um milagre de Deus. Um milagre. Porque cada vez assim, que a gente fecha uma campanha, para a gente é um milagre. Sim. Né? É algo imensurável que a gente não tem como medir. Tamanha riqueza que é para a Canção Nova, cada campanha, cada vez que nós fechamos a campanha, para a gente é uma gratidão, é uma resposta de Deus, a resposta das pessoas que querem fazer com que esta obra continue. Né? Então a gente fica muito feliz, porque nós estamos trabalhando e estamos falando, não estamos trabalhando inutilmente. Sim, é verdade. Estamos trabalhando por reino de Deus e as pessoas veem isto na Canção Nova. Né? Graças a Deus. Sabe que ela chega na sua casa para fazer nova todas as coisas, né? A missão da Canção Nova, homens novos e mulheres novas para o mundo novo. Então, todo dia que a gente liga a Canção Nova, é para ser um homem novo, uma mulher nova em Deus. Essa é a nossa missão. Né? Preparar um homem bem disposto para Deus, né? Para o dia que encontrar com Ele, seja para a glória de Deus. Né? Que bom. E aquilo que o Padre Jonas pensou para a Canção Nova e que está neste legado que nós assumimos, é que as pessoas que conhecessem a obra Canção Nova seriam elas a mantenedora do sistema Canção Nova. Então eu quero dizer para você, você que está junto com a gente, você está realmente no cumprimento desta profecia do Padre, que isto aconteceria. Então, toda vez que você contribui, que você nos ajuda, que você reza com a gente, pedindo a Deus essa graça do 100%, são mais almas salvas, o Evangelho chegando a mais pessoas e nós acreditando naquilo que o Padre Jonas disse. Aqueles que forem encontrados por Deus através da Canção Nova, seriam aqueles que estariam nos ajudando. E por isso, nessa campanha do mês de janeiro, nós já chegamos a quanto, Padre? Conta para nós. 14%. 14%. Está faltando só 86%. Só 86%. Porque para Deus 86% e com a sua ajuda é quase nada. Porque nós acreditamos no milagre. Nós vimos isso no final do ano, nós podemos contemplar neste ano de 2026. Sabemos que é um início de ano é sempre apertado, né? Os IPs da vida, IPVA, IPTU, escola, tantas outras coisas. Tudo. Mas seguro, tem seguro e tem tudo. Mas nós podemos dizer que nós acreditamos no Deus que lhe visita, que nos visita com a sua bendita providência. Então, vamos em frente. A Canção Nova não pode parar de evangelizar e ela oferece tantas coisas a nós para que nós possamos, não só nesse momento, estender o ensinamento de Cristo, a vida de Cristo, o Evangelho, através também dos nossos produtos de evangelização. Aqui tem 2 do Padre Wagner. Padre, fala sobre eles para nós. Então, está aqui, né? Esse livro bem simplesinho, Derrubando Muralhas, Construindo Pontes. Sim, vou pegar aqui para o câmera. É um livro que ajuda a pessoa, né? Porque muralhas vão se levantar todo dia, né? A gente vai encontrar pessoas mal-humoradas, irritadas, nervosas, brigando, xingando. E o cristão é especialista em destruir muralhas. Amém. Né? Construir ponte, né? A gente está sempre construindo ponte. A pessoa derruba a ponte, a gente constrói, né? Constrói. Porque nós somos construtores de Deus, né? E construção de Deus é isso. Os outros derrubam, a gente constrói. E a gente fica incansável, né? Depois tem esse aqui, Cura-se onde dói, né? É um livro que vai nos ajudar a fazer com que a gente experimente conhecer a si mesmo, conhecer os problemas que muitas vezes nos afetam, que já vem na nossa história, né? E que nos ajuda a compreender certas dificuldades que nós temos na nossa vida afetiva familiar, né? Sim. Os problemas que nós temos de doenças emocionais, as feridas emocionais, que muitas vezes a gente não sabe onde que localiza. Por que eu tenho essa atitude? Por que eu tenho essa reação? Então, este livro ajuda a gente a compreender um pouco da nossa integridade emocional, psicológica, né? E nos dá essa força.
Nós temos também esse itinerário quaresmal da Canção Nova, escrito pelo Márcio Mendes, que você também pode adquirir para ser seu companheiro. Então, já vai se preparando. E aqui, o que está aqui também, nós precisamos crescer na doutrina da Igreja Católica. E a tia Adelita teve um grande trabalho em ouvir tantas perguntas e tentar responder de forma lúdica e também que pode te aproximar, mãe e filho, na explicação sobre a fé católica. Isso é bom porque assim, a criança vai, sua criança, seu filho, seu adolescente, ele precisa, às vezes ele não consegue ter respostas, e a gente não tem resposta pronta na Bíblia. E aqui está a resposta, bem simples, mas bem para você compreender como mãe, falar como pai, não como teólogo, não como especialista, mas alguém que tem uma resposta de Deus para o seu filho da Igreja Católica. E seguro, né, padre? Segura. Uma resposta segura que você vai ter, né? Então não é uma resposta assim baseada em qualquer outra coisa, mas uma resposta No Catecismo da Igreja. No Catecismo da Igreja Católica. Nos documentos então, da Igreja. Tenho dúvidas sobre... Aqui você vai encontrar. São muitos anos de estudo para que lhe ajudasse a também responder de forma menos difícil, até posso assim dizer, para que você acesse essas pessoas, esse filho, essa filha, esse adolescente, pode muito bem aqui, ajudar por exemplo, vocês. olha, o padre vai... Dogmas da Igreja Católica. Você sabe qual é os dogmas? Então aqui vai falar os dogmas. Dogma é uma palavra de origem grega que significa decisão. Dogmas são verdades de fé, descobertas, garimpadas, encontradas da revelação divina na Bíblia, na Sagrada Tradição Apostólica. Então, ela nos dá uma resposta bem simples para ajudar a gente a compreender. Então, vai falar dos dogmas da igreja, quais que são... Como que a igreja definiu esses dogmas, né? Nós vamos assim, no Amor Vencerá, oferecendo a você para que o amor permaneça. Se nesse momento você, de alguma forma, só pode estar com a gente agora e os livros vão te ajudar a continuar o seu processo interior. Eu quero convidar você a ir se preparando aí com a sua palavra de Deus. Se você não pode, se você pode pegá-la. Mas hoje nós vamos meditar o livro de Hebreus, capítulo 3, versículos 13 e 14. E nós vamos cantar preparando o nosso coração para esse momento em que nós colocamos a nossa vida à disposição do Espírito para que o Senhor fale aquilo que Ele quer e aquilo que Ele deseja de nós. Então vamos preparar o nosso coração, clamando o Espírito Santo, para que Deus possa entrar com a sua palavra em nós. Assim como uma coça suspira pelas águas, por ti suspira minha alma, Espírito de Deus. Assim como uma coça suspira pelas águas, por ti suspira minha alma, Espírito de Deus. Ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito de Deus. Ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito de Deus. Coloca a mão no seu coração e vai clamando mesmo, Espírito Santo. Você que está conosco aqui no rincão do meu Senhor, você que está em casa, no trabalho, onde quer que você esteja nos acompanhando pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, vai clamando o Espírito Santo sobre você,
sobre a sua casa, sobre a sua família, preparando, pedindo ao Espírito Santo que prepare o ambiente para a semeadura da palavra, que encontre em nós um bom terreno, revolvido, para que a palavra seja semeada ali, possa brotar e gerar frutos, e frutos maravilhosos na nossa vida. Vá pedindo mesmo esta graça do Espírito Santo, que venha acalmando o seu coração, ordenando todas as coisas na sua cabeça, que está com tantas preocupações, para que nada te roube da presença de Deus. Senhor, manda sobre nós o teu Espírito Santo nesta hora. Vem sobre nós, Senhor Jesus. Vá soltando a sua voz no Espírito, brevemente, com suavidade, deixando que o próprio Espírito Santo venha nos preparando. Queriora la manara la maria la la. Queriora la maria la 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 maria. Senhora la maria, ela vai permitindo que a glória de Deus vá adentrando agora na sua mente, nos seus pensamentos, no seu coração, na sua casa, no ambiente do seu trabalho, onde quer que você se encontre agora. Queriora la maria la maria la maria. Senhora la maria la maria. Deixa o Espírito Santo acalmando os barulhos interiores, tudo aquilo que possa te impedir de ouvir a palavra de Deus e deixar que ela penetre no seu coração. Senhora la maria la maria. Senhora la maria la. Senhora la maria la maria. A vossa proteção recorremos. Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Que o nosso coração agora se prepare para a partilha da palavra de Deus. Eu quero convidar os que estão aqui. Tem muita gente aqui, viu, povo de Deus? Tem gente do sul, tem gente do nordeste, tem muita gente com a gente, porque quer viver esse momento conosco. Então eu convido vocês que estão aqui também a se sentar. Você que está em casa, se está no almoço, se não consegue sentar, mas eu quero dizer para você, você consegue sim, agora colocar o coração, unir o coração ao coração de Deus através desta palavra. Hebreus capítulo 3, versículo de 13 a 14, diz assim: Antes, animai-vos uns aos outros, dia após dia, enquanto ressoar esse hoje, para que nenhum de vós fique endurecido pela sedução do pecado. Pois tornamo-nos parceiros de Cristo, contanto que mantenhamos firmes até o fim a nossa constância inicial. Repito, antes, animai-vos uns aos outros, dia após dia, enquanto ressoar esse hoje, para que nenhum de vós fique endurecido pela sedução do pecado. Pois tornamo-nos parceiros de Cristo, contanto que mantenhamos firmes até o fim a nossa constância inicial. Quando eu tomei este texto bíblico para que a gente pudesse meditá-lo no dia de hoje, ficava aqui pensando, não é? A carta aos Hebreus, dizendo a nós: antes, animai-vos uns aos outros, dia após dia. Animar não é, a palavra de Deus está dizendo para nós, animar não é só fazer palhaçada, né, padre? Que tem gente que às vezes pensa que a animação é só fazer o outro entrar nessa dimensão do riso. Não. Animar é colocar o outro, fortalecer a vida do outro, dar ânimo, dar vida ao outro naquilo que ele está fazendo, naquilo que é bom, naquilo que é um bem para a vida daquela pessoa. Animar, incentivar, meu Deus, quantas vezes pessoas e em situações, né? Ao invés de nós nos animarmos, nós entristecemos às vezes alguém do nosso lado, na nossa vida, que está ali junto com a gente. A palavra de Deus está dizendo: não, anime. Pessoas às vezes vêm até nós perguntando algo e nós fazemos o que? Ao invés de vamos em frente, Cristo é a nossa esperança, mas nós fazemos o quê?
nós desanimamos, realmente você não vai conseguir, realmente você é muito difícil, é tudo muito difícil mesmo. Não, meus irmãos, palavras de bênção e de fortalecimento, para que o outro seja animado na vida com Deus, para que o outro seja animado naquilo que o Senhor pede a ele. Tantos que muitas vezes fraquejam na fé e nós somos os primeiros a punir. E nós, ao invés de animar, reerguer, dar a mão, dizer vamos. Tem gente que fez um propósito no início do ano e hoje é dia 6 e já não conseguiu. Você pode até dizer, Darlene, sou eu uma dessas pessoas. E eu quero dizer para você, eu quero te animar. Ainda nós temos este ano todo para dizer para você, levanta e continua. Vamos nos animar uns aos outros no nosso caminho, nas nossas lutas, nos nossos desafios cotidianos que nós temos. Animai-vos dia após dia. Então nós temos uma luta diária. Nós não assumimos Jesus um dia na vida e agora nós estamos isentos das nossas lutas diárias, dos ânimos diários. Meus irmãos, a vida humana ela não é linear. Não é assim, nós sofremos, vivemos altos e baixos, situações difíceis às vezes da nossa vida e que nós precisamos deste alimento dia após dia, deste ânimo dia após dia. Nem todo dia você está com este ânimo para rezar, nem todo dia você quer dar bom dia, acorda querendo dar bom dia para a pessoa que está ao seu lado, nem todo dia paciência aos pais e mães que estão, ela não lhe visita, você fala, meu Deus, de onde vem a minha paciência? Eu preciso da tua graça e da tua bondade. Então, eu quero dizer para você, é dia após dia. Enquanto ressoar este hoje, para que nenhum de vós fique endurecido pela sedução do pecado. Amanhã eu vou ajudar tal pessoa. Amanhã eu vou mandar esta mensagem de ânimo. Não. O Evangelho está dizendo do hoje. Meus irmãos, como é difícil às vezes nós habitarmos o presente daquilo que onde nós estamos. Naquilo que nós estamos. Nós estamos conversando com alguém e rapidamente a gente pega o celular, dá aquela olhadinha, porque a gente já não habita mais o presente com a pessoa que nós estamos. E é tão interessante, eu tenho feito este exercício, né? De habitar o presente. E habitar o presente é estar com tudo aquilo que eu tenho e que a outra pessoa precisa da atenção. Darlene, eu tenho milhões de coisas para fazer, sim. Mas habite bem o presente tão pequeno daquela situação. De um pai que tem que ajoelhar e falar com a criança, olhando nos olhos dela. De uma atenção que precisa ser dada. Meus irmãos, é no hoje. Se você não está habitado no presente, o seu hoje sempre será um furacão. E os dias vai dizer, meu Deus, eu nem sei quando foi que eu fiz tal coisa. Porque eu me perco nos afazeres. Porque nós não habitamos o hoje de coração. Então nós precisamos dessa graça, Senhor, de que o nosso coração esteja onde ele precisa estar. Se você está com seu esposo, ele precisa estar ali. Se você precisa estar com seu filho, ele precisa estar ali. Porque eu quero dizer para você, se nós não estamos, nós vamos alimentando a ansiedade do tempo do qual ainda não nos acessou. Porque aquele tempo em que você está tentando resolver algumas coisas, ele ainda não chegou. E nós estamos o tempo todo sofrendo porque nós não chegamos, mas também não vivemos bem o presente. Olhar a pessoa nos olhos, gastar o tempo com ela, cumprimentá-la. E nós, muitas vezes, desqualificamos o nosso presente, porque nós não estamos inteiros naquilo que Deus nos pede. Enquanto ressoar esse hoje, para que nenhum de vós fique endurecido pela sedução do pecado. Meus irmãos, o demônio não descansa. Então, se nós dermos brecha no nosso hoje, em habitar o presente que Deus nos pede, naquilo que você está fazendo no seu trabalho, onde quer que você esteja, habitar o presente, se nós não habitarmos bem, o inimigo de Deus vai nos sugerir situações de pecado para que ele seja habitado. Se eu estou na missa, eu não estou conversando com ninguém no celular. Se eu estou conversando com meu filho, é hora de dar atenção a ele. Se eu estou falando com a minha esposa, eu não posso estar na frente da TV, eu preciso pelo menos voltar o olhar para a pessoa.
Talvez nós não damos a dignidade ao outro e por isso nós não habitamos o presente e não nos animamos porque nós não nos comprometemos uns com os outros. Se nós falamos rapidamente, nós não nos comprometemos uns com os outros. E olha que sério isso. Você está com pessoas dentro da sua casa que talvez você não se comprometa com elas porque você não olha mais nos olhos, você não quer gastar mais tempo. E eu quero dizer para você, eu quero animar você nesta manhã e dizer: vamos em frente sim, vamos nos ajudar, vamos começar bem o ano, escolher fazer o bem, porque que nenhum de vós fique endurecido pela sedução do pecado. O pecado em nós vai fazer de nós homens e mulheres habitados em todas as outras realidades, menos no presente. Enquanto eu estiver, em que situação que eu estiver lá no seu trabalho, né? Às vezes tem algum problema, alguma situação que te visita e você fala assim: meu Deus, fui lá na minha casa, estou lá, não saio de lá. Peça graça ao Senhor. Senhor, eu preciso executar bem meu trabalho. E as preocupações, elas estão dentro do meu coração, mas eu as entrego e digo ao Senhor: cuida delas para mim, porque eu preciso estar aqui. O Inácio precisa estar aqui agora, o Sal precisa estar aqui, o Padre, eu preciso estar aqui, com todo o meu coração, aqueles que aqui estão, para que senão a gente vai vagueando nas situações e nós nunca estamos inteiros, e o demônio se serve disso. E o demônio nos anima e muito para pecar, não é verdade? Nos anima, nos propõe situações que nos animam e que a gente precisa dizer não, mas é porque nós não estamos animados pela força do Espírito que conduz a nossa vida e os nossos dias. Queridos irmãos, eu quero dizer para você, pedir esta graça ao Senhor, que nós não abramos brecha, mas essas brechas, eu quero dizer para você, elas começam no cotidiano. Não são em grandes dias em que eu parei ou que eu deixei, não. Nós muitas vezes estamos ali com o nosso coração, a nossa alma, o nosso interior, não estando onde precisaria estar. E nós precisamos pedir esta graça ao Senhor. Senhor, me coloca aqui. Esses dias vivendo uma experiência de uma partilha com uma irmã de comunidade, foi bem interessante. Ela estava ali contando o falecimento da mãe dela, contando as dores do coração dela, e eu ali do meu lado com o celular. E lutando interiormente, de verdade, para habitar o presente de tudo aquilo que ela estava falando. Sem pensar em hora, porque ela precisava ser acolhida, fazia muito pouco tempo. Mas dizendo assim: Senhor, se aqui eu habitar o presente com esta minha irmã, todas as outras coisas o Senhor vai reorganizar para mim. Porque eu amei com todo o meu coração e com toda a minha alma. E aqui chego nessa parte em que diz: contanto, pois tornamo-nos parceiros de Cristo. Contanto que mantenhamos firme até o fim nossa constância inicial. Meus irmãos, você é parceiro de Cristo? Você é parceiro de Cristo? Mas ele diz assim que para ser chamado parceiro de Cristo é necessário manter-se firme até o fim a nossa constância inicial. Ei, que difícil! Mas nós queremos ser parceiros de Cristo. Então, contanto, diante de que mantenhamos firmes até o fim a nossa constância inicial. Houve um momento que Jesus entrou na sua vida, não houve? E nossa constância de permanecer com Ele nos exige para que nós possamos com Ele fazer essa experiência de amor. Tornar parceiro de Cristo está nos qualificando, dizendo que nós precisamos ser parceiros de Cristo quando nós nos mantemos firmes e que nós desejamos caminhar até o fim na nossa constância inicial. A palavra de Deus não diminui, não fica massageando o nosso ego, não, viu, gente? A palavra de Deus, ela não massageia o nosso ego, mas ela nos coloca numa atitude interior de que eu preciso dizer para você, e não posso dizer diferente. A palavra de Deus está dizendo que para ser
para permanecer parceiro de Cristo. Eu sou um parceiro de Jesus Cristo. Eu preciso ser um homem que me mantenho firme até o fim na nossa constância inicial. Você no começo, você pode dizer, nossa, no começo eu era ali, eu rezava mais, eu buscava mais, eu estava incessantemente ali com o Senhor, eu ia mais na igreja, eu não ia só na missa domingo não, eu ia mais dias porque eu precisava do Senhor, mas aí a coisa foi enfraquecendo. E eu quero dizer para você, constância, naquilo que você reza, naquilo que você busca, na fidelidade aos domingos, você que pode, que você que tem a Santa Missa perto de você na sua cidade, às vezes tem inúmeros horários e não se tem um horário para Cristo. Ei, como vamos ser parceiros de Cristo se não mantivermos a nossa constância? E esta palavra nos propõe uma atitude interior, e eu quero, que lá no começo já disse, animar você, para que nós estejamos convictos de que é o Espírito de Deus que move o nosso coração a nos colocar de pé, dia após dia, escolhendo o nosso hoje em cada situação, em cada circunstância da nossa vida. Que o nosso interior seja tomado por esta certeza. Senhor, se eu for animado por Ti, dia após dia, habitando o meu hoje, fortalecendo aqueles que estão comigo, você seja alcançado onde quer que você esteja, pelo ânimo, porque eu me manterei constante, firme, até o fim, diante daquilo que me moveu no início, encontrar Jesus. Você fez uma experiência com Jesus? Se não fez, você pode fazer hoje. Deixar que Jesus entre na sua vida e mude a sua história. Ele é o grande revolucionário. E se nós pensarmos, Jesus foi um grande revolucionário da sua história. Nós levamos essa bandeira aqui na Canção Nova também, do Revolução Jesus. Por quê? Jesus é o grande revolucionário. Entrou na nossa vida. Nós temos um marco do antes e do depois de Jesus. Você tem esse marco, você que está aqui, depois que Jesus entrou na sua vida, mudou alguma coisa? E às vezes a gente tem que perguntar para alguém que está em casa, né? Se quiser, pergunta para o esposo. Eu mudei depois que eu encontrei Jesus, porque se não mudou, você melhorou, falou com mais calma, deu aquela pausa. Os filhos, pergunta para o filho às vezes, porque talvez aqueles que estão em casa são o termômetro para nós, de que nós aqui que estamos juntos, que estão acompanhando em casa, em qualquer lugar que você esteja, eu quero dizer para você, são essas pessoas que a gente precisa perguntar. Minha mãe era o critério, sabe, padre? Que ela dizia assim para mim, tá bonitinha na igreja, mas aqui em casa, tá bonitinha não. Minha mãe era o crivo para saber se eu estava vivendo o evangelho ou não, porque ela chamava a minha atenção. Nossa, mas está tratando seu irmão tão mal. Você está bonitinho na igreja, a paz de Jesus, o amor de Maria, mas aqui está quase matando a pessoa que está do seu lado. E aí? Os nossos de casa podem falar de nós, se nós estamos vivendo do Cristo ou não, se somos parceiros de Cristo. Porque quem é parceiro de Cristo não fica dando coisa para tudo quanto é lado, não. Não fica assim, não. Se esforça para estar naquilo que Deus deseja que nós estejamos. Sejamos parceiros de Cristo naquilo que a nossa vida precisa, sim. Mas que nossa decisão seja animar uns aos outros. Às vezes um erra e fala, tá vendo, tá na igreja, joga na... Não é para jogar assim na cara do outro, não. É para animar. Não conseguiu hoje? Vamos começar, vamos recomeçar? Vamos. A vida de Cristo, com Cristo é recomeço. Mas eu quero ser chamado parceiro de Cristo. E você? Mas para sermos parceiros de Cristo, nós precisamos manter-nos firmes até o fim, na nossa constância inicial. E, é claro, aqueles que nos ouvem pela Rádio Canção Nova, nós estamos meditando este texto bíblico, dizendo para você que também que nos ouve. Fala, Darlene, estou aqui no meio da roça. Estou aqui na minha agricultura, no meu pedacinho de terra. Ouvindo a Rádio Canção Nova, eu quero dizer para você também, se anime.
vai chover aí, os frutos virão da terra. Nós não podemos ser desanimados não, meus irmãos, nós seguimos a Cristo, a nossa esperança. Então animar uns aos outros, dar aquela chacoalhada às vezes, não é assim que a gente faz com os filhos? Ei, vamos lá, levanta para ir para a escola, agora que vai chegar o tempo escolar, né? A criança, mãe do céu, não consigo, consegue? Vamos de novo, vamos começar. É tempo, e nós podemos isso assim, né, Padre? Ir alimentando tudo isso no nosso coração, na nossa alma, no nosso interior, para que a vida de Cristo aconteça em nós e nós sejamos fortalecidos por isso. Hein, Inácio? É verdade, você estava falando aí, eu estava me lembrando que de tantas pessoas assim que talvez estejam com o coração sofrido, porque estão esperando há tanto tempo, né? Sim. Uma graça. E é difícil a gente falar em fidelidade a Deus quando a gente olha para frente e não vê as coisas acontecendo. Não é como se Deus às vezes tivesse esquecido de nós. Mas a espera também é um dom, é uma graça, né? E esses dias eu estava no programa, no Sorrindo, e o Wilker falava muito disso. A espera fecunda. Não é? Confiar mais em Deus, amar mais a Deus, não era sapo, ele dizia, do que as promessas de Deus. Amar mais a Deus do que as obras de Deus. Isso faz parte dessa espera. Então Deus hoje está consolando o seu coração, dizendo para você, e também que é preciso a gente ter esta confiança em Deus, constante. E que às vezes também animar o outro não significa apenas palavras. Sim. Não. Animar o outro também, a gente anima o outro, eu animo os meus filhos, a minha esposa em casa, também com a minha postura. Claro. De fé. De mesmo saber que está sofrendo, está difícil, está duro, está sofrido, mas eles olharem para mim e ver que eu estou sereno em Deus. Eu estou, como a Darlene me chamava de sereno. Serena. Eu estou tranquilo, porque eu confio em Deus. Pode estar dentro de mim, roendo, mas eu estou num ato de fé dizendo, Senhor, eu confio em Ti. Confio que vai dar certo. Talvez você esteja vivendo isso na sua situação. Talvez as pessoas estejam olhando para você, esperando de você uma postura de confiança, e talvez você esteja tão desanimado que está desanimando os outros. Já viu que tem gente assim, né? E essa pessoa é parceiro de Cristo e às vezes fica olhando e fala, fulano sempre tem uma palavra para mim. Exatamente. Então assim, confiar em Deus, ter o coração pedindo esta graça de ter um coração voltado para Deus. E eu sei, sozinhos, nós somos apenas sacos vazios. A gente cai facilmente. Mas se a gente está cheio do Espírito Santo, e aí é a graça. Está imerso no Espírito Santo, mergulhado no Espírito Santo, a gente vai sempre conseguir dar uma resposta diferente. Uma resposta diferente. Então peça a Deus esta graça agora do Espírito Santo. O Senhor daqui a pouco já vai estar conosco, mas Ele já está aqui, já está aí no seu coração. Então peça esta graça ao Espírito Santo de você ter um coração confiante, de você não desconfiar de Deus, de você perceber que às vezes a espera é apenas um capricho de Deus. Deus está preparando algo melhor para você. Enquanto a Darlene ia trazendo esta palavra para nós, o Senhor ia me trazendo imagens de tantas pessoas, tantas situações, de pessoas que estão com entes doentes, queridos doentes, pessoas que estão passando pela enfermidade, pessoas que estão sofrendo pelo abandono, pessoas que estão sofrendo porque foram deixados, abandonados, que tiveram aí, que estão vivendo situações difíceis no matrimônio, na sua casa, com os filhos. Enquanto a Darlene ia falando, essas pessoas iam dizendo assim, Senhor, aumenta a minha fé. Eu só consigo ver as situações. Aumenta a minha fé, Jesus, para que eu possa enxergar além.
além do problema, além da situação. Então vá pedindo esta graça mesmo aí para a sua vida. Enche-me, Senhor, com o Teu Espírito Santo. Derrama o Teu Espírito Santo sobre mim, Jesus. Derrama Teu Espírito sobre mim. Derrama sobre mim, Senhor, esta graça, para que eu me anime primeiro, para que eu me levante primeiro, e a partir de mim também eu possa erguer a minha família, os meus possam contemplar em mim a Tua força, a Tua vontade, Senhor. Dai-me esta graça, você que está aí, meu filho, está tão desanimado que tem sido atormentado por um sentimento de morte, de fuga da própria vida. O Senhor está dizendo para você: não, meu filho, não. Olhe para mim. Eu sou a tua esperança, eu sou a tua força. Por isso vá nesta graça mesmo, pedindo ao Senhor mesmo esta graça, de se levantar. Você que está tão cansada de lutar com essa pessoa que está aí há tantos anos na cama, todo dia, tem que dar banho, tem que limpar, tem que lavar, tem que cuidar, tem que pentear o cabelo, tem que trocar roupa, tem que dar os remédios na hora certa. Algumas pessoas dizem para você: você parou a sua vida. Anima, Jesus, por causa desta pessoa. Não, você não parou a sua vida. Dá ânimo, Jesus. Você é vida na vida desta pessoa. Amém. Você é Cristo na vida dessa pessoa. Você anima. Você anima esta pessoa. Porque ela olha para você todos os dias. Às vezes nem consegue abrir os olhos, mas ela te escuta. O carinho. Então vamos nos colocar na presença de Deus e pedir a Deus esta graça. O Senhor que vem ao nosso encontro. É teu este momento de adoração. Não tenho nem palavras para me expressar. No brilho desta luz que vem do teu olhar, encontro meu abrigo, meu lugar. Esse é o teu abrigo. E quando estamos juntos, entre nós está passando em nosso meio a nos abençoar. E tocas com ternura com a tua mão a cada um que abre o coração. Pega suas mãos. Minhas mãos se elevam, minha voz te louva, o meu ser se alegra quando estou em tua presença. Minhas mãos se elevam, minha voz te louva, o meu ser se alegra quando estou em tua presença, Senhor. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, Ele veio para nos animar. Animar significa dar vida nova a cada um de nós. Ânima significa viver, ter uma vida plena. E esta graça que a palavra de Deus hoje está nos
orientando, nos formando. Quem está em Cristo é um homem que se anima, que vive, que tem plenitude, que busca cada dia mais viver a sua vida nas alegrias do céu. Ele anima com as coisas do céu. É as coisas do céu que vai fazer com que a gente torne uma pessoa vigorosa, fortalecida, capaz para enfrentar as diversidades, as situações que irão abater contra nós. Porque não tem nada que possa nos animar a não ser o poder de Deus em nossa vida. Por isso que ele está dizendo, olha, cuidado, não endureça seu coração no pecado. O pecado desanima, você tira, rouba a nossa alma, rouba a alegria da nossa alma. O pecado nos desanima. Todo pecado vai desanimar, tirar a força da minha alma. O poder de Deus, destruir o poder que Deus me deu. Então ele vai desanimar você. Então todo pecado é um desânimo na minha vida, na sua. Por isso ele está dizendo, não endureça seu coração por causa do pecado. Porque ele vai desanimar. Não só você, né? Tem pessoas que estão perto de nós, nos desanima mesmo, né? As atitudes delas, as ações, torna a gente desanimado. A gente tenta, às vezes, a gente vê a história de Santo Agostinho, né? Que Santa Mônica rezou por ele 30 anos. Ela não desanimou. Porque ela viu que ali na sua alma havia alguma coisa especial. E o dia que ele encontrou com o Senhor, com a palavra de Deus, ele tornou a sua vida animada, cheia de vigor. Tornou-o santo, fez da sua vida a santidade. É assim a nossa vida. Quanto mais em Deus a gente está, mais ânimo nós vamos ter de viver a cada dia. É um trabalho, uma construção. Eu sempre conto que eu era criança. Eu tive epilepsia. Então muitos médicos diziam que eu não ia conseguir estudar. Muitos que eu fui. Mas eu fui num que ele dizia, olha, você tem que estudar, tem que correr, brincar de dia, gastar bastante energia, tomar esse remédio e estuda à tarde. Então eu comecei a fazer aquilo que o médico me animou a fazer. E aí eu estudei, formei o ginásio, 2º grau, fiz faculdade, porque aquele homem animou a minha alma. É assim que Deus faz. A hora que a gente está abatido, desanimado, triste, nós rezamos. E aí vem a alegria da nossa alma em Deus novamente. Nos coloca de pé para o bom combate, para falar, para discernir, para ter a graça de saber falar e dar alegria ao coração do outro. Por isso que o amor de Deus, Deus é amor. Porque Ele vem para fazer isso no nosso coração. Hoje nós estamos aqui na presença de Jesus. Ele veio para trazer esta graça que a palavra de Deus hoje veio ao seu encontro. Você pode estender a mão para o Senhor venha. Eu sei que muitas vezes a minha boca são palavras que machucam, que ferem, que fazem mal, mas santifica a minha boca. Que a minha boca, Senhor Jesus, seja como a tua boca, que traz vida, que traz alegria, que traz paz. Que as palavras que vão sair do meu coração sejam palavras que vão trazer vigor, santidade, trazer beleza e alegria para os corações, né? Santifique meus olhos, que às vezes eu olho para as pessoas, fico vendo defeito. Deus olha para a gente e nos vê como filhos, amado, como a imagem dEle. Deus nos olha não para o nosso pecado, Deus não olha o nosso pecado. Ele olha as virtudes do céu que está dentro de nós, porque Ele colocou as virtudes. Deus olha para nós e contempla a sua imagem.
Deus contempla em ti a imagem dele e sabe que você é capaz de todas as coisas belas e maravilhosas, porque está dentro de você. Nós te pedimos esta graça, santifique os nossos ouvidos, porque às vezes a gente escuta tantas palavras maldosas, tantas palavras indolentes, pecaminosas, que às vezes a gente vai enchendo o nosso coração de entulho. Santifica nossos ouvidos, que os nossos ouvidos sejam para escutar aquilo que vai trazer para nós um novo alento, a nova forma de escutar, de enxergar, de ver, de processar o nosso coração, né? Santifique todo o nosso coração de toda dureza, né? Porque às vezes o mundo vai endurecendo o nosso coração. Você tem que ser mau, você tem que ser firme, você tem que ser assim, assado, você não pode ser essa moleza, você tem que ter mais força, você tem que ser mais isso. Então, parece que a gente tem que ser duro de coração, né? Parece que nosso coração não pode ser um coração mole. Não, Deus dá-nos um coração sábio e prudente. Peçamos ao Senhor um coração firme, sábio e prudente. Que diante de cada situação nós saibamos agir com complacência, com misericórdia, né? Sabendo ser duro na hora que precisamos, mas uma dureza que expressa o amor, né? A exigência do amor, porque o amor também é exigente, né? Quando a gente participa do amor exigente, né, para ajudar a curar as pessoas, é assim, tem que ter exigência também. Que Deus nos dê esta graça no dia de hoje. O Senhor trouxe aqui para você poder ser fortalecido, animado nesta graça. Nós te bendizemos, Senhor, te louvamos por tudo isso que o Senhor nos oferece, curando o nosso coração, a nossa alma, do passado, que às vezes a gente ficou preso nas nossas angústias, no nosso ressentimento, na mágoa daquelas pessoas que foram rudes, que não souberam nos amar, que não nos trataram como a gente gostaria, que não nos amaram do jeito que a gente gostaria, seja meu pai, minha mãe, meu irmão, seja meu vizinho, a minha vizinha. Deus nos dá a graça de poder amar como Ele ama. É este amor que precisa habitar no meu coração e no seu. De saber compreender a fraqueza e a miséria do outro, que não nos deu aquilo que a gente queria, mas que a gente agora, consciente, podemos dar aos outros aquilo que a gente tem de melhor. Nós te bendizemos, Senhor. Quero apresentar, Senhor, todo você que faz uma conta na sua vida, na sua história. Meu pai foi ruim comigo e eu não consigo ser melhor. Aquilo que o Padre foi trazendo sobre as situações que endureceram teu coração e você não consegue ceder. Você está em estado de alerta constante na sua vida. É como se você estivesse o tempo todo na defensiva. E o Senhor, com seu olhar amoroso, visita você e diz: pode baixar as guardas. Quero lhe ensinar a amar de um jeito novo. Quero lhe ensinar a amar do meu jeito. Que o seu coração seja invadido por este amor do Senhor, para que você dispense esse amor sobre as pessoas que estão ao seu redor. Você que fez aí um exame de consciência de como queria entrar o ano de 2026 e você percebeu: Senhor, eu preciso melhorar com meu filho. E o seu filho, ele tem 8 anos. E você pediu ao Senhor esta graça. O Senhor está lhe concedendo. Como a palavra de Deus disse, é dia a dia. Ser animado pelo Senhor dia a dia. E o Senhor, é Ele quem pode fazer isso a nós, porque nenhum humano pode ajudar tanto tempo a um ao outro. Mas o Senhor é na fonte do amor, é a fonte do nosso ânimo, em que nós viemos hoje pedir ao Senhor: Senhor, sustenta as nossas boas decisões. Sustenta os nossos bons propósitos. Sustenta em nossa vida o desejo de continuar. Sustenta nas nossas vidas este desejo de fazer melhor.
Nós não conseguimos muitas vezes. E o Senhor está dizendo, mas não pare também. Não deixe, não abaixe as guardas dizendo, eu sou um infiel sempre. Não. O Senhor vai trabalhando em nós. E com a sua misericórdia, e que também Papa Francisco nos ensinava, misericordiando me amou. É o Senhor, neste movimento de misericórdia, que te acolhe e que te anima. Que te acolhe e movimenta o teu coração. É tão lindo, né? Quando a gente vê. Quando nós estamos em Deus, nós estamos animados, vigorados, com força, com coragem. Quando a gente está no pecado, a gente está morrendo e matando, né? Sim. A gente morre e mata os outros. O pecado me faz matar, destruir, roubar a alegria do outro, a paz do outro, a dignidade do outro, porque a gente fala mal, calunia, né? E o amor de Deus anima a gente a levar o amor para o outro, santificar o outro, dar alegria para o outro, fazer com que o outro se sinta feliz ao nosso lado, né? E esta graça que Deus hoje está suscitando no seu coração. Deus te trouxe aqui para suscitar no seu coração. E a grande graça para você ser curado, a primeira riqueza é perdoar. Para ser curado, ter vida nova, ser um homem novo, uma mulher nova, é perdoar o passado. Entregar o passado na mão de Deus. Senhor, eu te entrego meu passado. Entrego essas pessoas que me machucaram. Entrego meu pai, minha mãe. Entrego todo mundo que não me animaram. Mas eu quero entregá-los, porque o Senhor está me animando a viver esta vida nova. Então eu quero entregar o passado. Quero perdoar, porque o perdão me dá a graça de reconciliar minha história em Deus. Nós temos que lembrar que Deus não conserta passado. Deus santifica o passado com a graça nova que eu estou vivendo. Eu vou santificando a minha história a partir de agora. Vou olhar para o meu passado, está na mão de Deus. E Ele, nada dele tem mais poder sobre mim. Porque eu quero santificar o meu passado em Jesus. Porque Jesus veio nos trazer esta graça, este ânimo, para nos dar vida nova no dia de hoje. Você pode dizer, Senhor, me dá esta vida nova. Senhor, me dá esta graça, Senhor. Que o nosso coração, enquanto a gente... Eu quero convidar o Inácio para cantar com a gente. Porque tem gente que é assim, que diz assim, quando eu canto eu me alegro, eu me animo. Então nós vamos cantar para aquele que é o motivo da nossa alegria e do nosso ânimo. Aquele que nos dá aquilo que o Senhor nos pede. Eu confio em Deus. Eu confio nele, meu Deus, meu tudo. Eu confio em Deus. Se convença disso. Mais uma vez. Eu confio em Deus. Eu confio nele, meu Deus, meu tudo. Eu confio em Deus. Quem confia, espera. Eu espero em Deus. Eu espero nele, meu Deus, meu tudo. Eu espero em Deus. Quero ouvir você cantando, cante. Eu espero.
Você que nos acompanha também pela Canção Nova. Eu espero, meu Deus, meu Deus, eu espero em Deus. É isso que o Senhor está fazendo conosco nesta manhã, nos animando, nos levantando, nos erguendo. É isso que o Senhor está realizando em nós, colocando em nós esta confiança, nos dando este dom, esta graça da piedade, de confiar, de fazer tudo por amor a Deus, de confiar em Deus, de esperar nele. Vá tomando posse desta graça. O padre ia rezando, e quantos corações que estavam assim como se estivesse com uma capa por cima, de sujeira, de desânimo, de falta de confiança, de falta de esperança, e que aquilo ia sendo retirado, arrancado de cima dos corações, e aqueles corações voltavam a bater com força, com vigor. É o que o Senhor está realizando em você hoje, nesta manhã, diante de Jesus. Vá tomando posse desta graça, meu irmão, minha irmã, e vá assumindo isso para a sua vida. Eu confio no Senhor, e porque confio, eu tenho esperança, e porque tenho esperança, eu sou capaz de, motivando outras pessoas também, e transmitindo esta esperança àqueles que convivem comigo na minha casa, no meu lar. É isso que o Senhor está nos convidando nesta manhã, a nos abrirmos à sua graça. Toda a desconfiança que você tinha de Deus está caindo por terra agora. O Senhor está te trazendo de volta ao centro da vontade dEle. Não desanime não. Não desanima. Aqui está diante de nós aquele que nos mantém, aquele que provê todas as coisas, aquele que nos anima. Olhe para Jesus, e diante dessa situação que você está vivendo hoje, tão difícil, eu sei, dolorosa, eu sei, eu também as tenho, mas olhe para o Senhor. Manter os olhos fixos no Senhor. Quantas vezes o Padre Jonas falou isso aqui? Manter os olhos fixos no Senhor. Ele está no meio de nós, orando no Espírito. Peço mais uma vez que o Espírito Santo venha sobre nós como esta chuva suave, com esse vento suave. É o sol que vem preencher as nossas vidas, dissipar a escuridão, nos lavar de tudo aquilo que foi sendo jogado sobre nós, ou que nós mesmos fomos atraindo para nós, e que vão nos tornando pesados, desanimados na nossa caminhada. Senhor, manda o Teu Espírito Santo sobre nós nesta manhã. Batiza, Senhor Jesus, aqueles que precisam ser animados na fé. O motivo do teu ânimo, o motivo da tua alegria é o Senhor. Fortaleça com a graça do Espírito. Você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, ore no Espírito, pedindo esta graça. Como que muitas vezes você diz, eu não tenho tudo isso, Senhor, mas ora para que o Espírito venha em socorro da nossa fraqueza e venha em auxílio daquilo que nós não conseguimos.
Shiriora la Shiria la bandaria la bandaria lere lere Senhor lere está lere levantando pessoas bandara que la estavam bandara la bandara la bandara inertes, paradas. Shiria la bandara la bandara la O Senhor está te levantando para uma vida de oração, para adentrar nos mistérios de Deus, da palavra. O Senhor está colocando você dentro desta graça que é o Espírito Santo, submergindo você para ser encharcado pela graça do Espírito Santo. Tome posse desta graça. Deixa o Senhor te arrancar dessa vida que você mesmo foi adentrando, mergulhando em si mesmo e se tornando cada vez mais parado, inerte diante das coisas, sem força, sem vida, sem vigor. O Senhor hoje está te levantando, meu irmão, minha irmã. Olhe para Ele. O Senhor me mostra um pai que está de joelhos e você como que desce murros ao chão, porque o seu temperamento, o seu jeito é muito, muito agressivo. E você precisa vigiar-se constantemente. O Senhor quer do teu coração agora animar você, que você é capaz, que as marcas que você viveu, que as dores da sua história, da tua alma, não definem o pai que você quer ser. E esta bondade é como se você desenvolvesse agora com o Senhor esta graça junto do teu coração e de dizer não para aquilo que quer muitas vezes roubar de você a atitude mais sincera e verdadeira do teu coração. O Senhor liberta também um homem do vício da bebida. E o Senhor te anima, porque você já estava desanimado de tantas tentativas vividas, de tantos momentos em que você disse, eu vou parar. E o Senhor está te animando para que aquilo aconteça e que a graça de Deus te alcance. Vamos agradecer e bendizer o Senhor. Obrigado, Jesus. Porque o Senhor sempre nos visita Muito com a tua obrigado, bondade Senhor, pelo teu amor, e com a tua pela misericórdia. bondade. Obrigado mesmo. Obrigada, Jesus. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Venha a fé por suplemento, os sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador, ao Espírito exaltemos na Trindade eterno amor, ao Deus uno e trino demos alegria do louvor. Amém. Amém. Do céu lhes destes o pão. Que contém todo sabor. Oremos, Senhor Jesus Cristo, que nesse admirável sacramento nos deixaste memorial da vossa paixão. Dai-nos venerar com o mistério do vosso amor e do vosso corpo,
que possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Você que nos acompanha pela Rádio Canção Nova, prepare-se para acolher a bênção. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio, Ele é o Senhor.